Você está sempre enrolado e nunca tem tempo para nada. Você sempre faz um monte de projetos, um monte de propostas, mas nunca consegue levá-las para frente. Você está sempre atrasado com um monte de trabalho acumulado. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe fazer um bom cronograma? Muito boa tarde a todos, eu sou o professor João Gabriel e você está no Forjando Caráter. Eu não vou nem perguntar porque eu sei que você, uma pessoa honesta, digna, já está inscrito aqui nesse canal que faz tanto para te ajudar. Você foi mais além, você ainda ativou o bendito sininho e já curtiu esse vídeo. Ah, se nós tivéssemos mais pessoas como você. Mas agora vamos para aquilo que importa, porque está começando mais um Forjando Hábitos, que é o quadro onde eu te mostro um bom hábito, te provo que ele é bom e te dou uma ajuda para você conseguir alcançar esse hábito. O hábito de hoje, gente, eu sei que é muito difícil para alguns de nós e eu falo aí para os meus irmãos sanguíneos, onde quer que estejam, que é o hábito de fazer um bom cronograma. Esse hábito, pessoal, olha, se ele não é o mais importante, ele certamente está ali nos top 5. E você sabe por quê? Porque esse é o hábito que concretiza os propósitos na realidade. Me explico, gente. A realidade material, ela tem dois fundamentos básicos. Começou um pouquinho filosofiquez, mas eu prometo que é breve. Esses dois componentes básicos são o tempo e o espaço. No caso das ações, o mais importante, de fato, é o tempo, porque ação é o ser no tempo. Todas essas palavras bonitas são para te dizer que enquanto os seus propósitos não tiverem hora e lugar, eles não vão existir de forma alguma. E é muito difícil se comprometer com algo que não existe. É verdade. Até se eu digo para mim mesmo, hoje eu tenho que fazer tal coisa, a minha psique recebe de uma forma diferente do que se eu disser, hoje eu tenho que fazer tal coisa às 2 da tarde. A primeira tem uma percepção vaga de realidade, uma coisa bem laxa. A segunda tem um ponto concreto no tempo. A minha cabeça consegue se fixar ali. Por isso, para que as coisas algum dia saiam do papel, é importante que elas de fato entrem no papel primeiro. Professor, mas eu não me dou bem com uma rotina fechada, eu me dou melhor com uma rotina um pouco mais flexível, eu não me dou bem com um cronograma. Bom, eu tenho duas coisas para falar para você. A primeira delas é que, tudo bem, você vai montar o seu cronograma, você vai fazer, né, a sua adaptação da maneira como for mais eficiente. Você vai testar, você vai avaliar determinadas coisas, né, e vai ver o que é mais eficiente para você, não tem problema. A segunda coisa é que essa é uma mentira deslavada que você conta para si mesmo. Desculpa, gente, desculpa se eu tô parecendo um pouquinho agressivo demais, mas eu passei por isso, eu vivi isso na minha vida. Gente, eu sou um sanguíneo da pior espécie possível, sou muito desorganizado por natureza, então eu tive muita dificuldade para começar de fato a viver um cronograma. Fazer um cronograma, seguir uma rotina, para mim é uma espécie de violência. Eu tenho aversão a cronômetro, gente, eu tenho aversão a limite de tempo, como todo sanguíneo. É violento para mim, de fato, né, fazer um cronograma, mas eu demorei muito tempo para entender que era uma violência necessária, eu precisava disso. Se a gente tem tendências que nos afastam da ordem, né, essas tendências são obviamente desordenadas, né, e elas precisam ser colocadas no lugar. E eu garanto a você, cara, se eu conseguir, qualquer um consegue. Mas a gente tem que entender que a gente não pode querer conseguir resultados eficientes evitando a ordem que seria necessária para alcançá-los. Professor, mas eu não consigo, eu não vou conseguir seguir esse cronograma logo de saída. Tudo bem, né? É claro que vai ser imperfeito, muito imperfeito durante muito tempo no início, mas é aí que tá a mágica. Então eu vou te dar umas dicas agora de como fazer um bom cronograma, né, e de como segui-lo. Foram coisas que eu demorei muito tempo para aprender, gente. Então vamos lá. Dica número 0. Sim, número 0, porque é antes de começar tudo. O que você vai fazer? Vai sentar, vai pegar um papel e você vai colocar todos os seus afazeres, todas as coisas que você precisa fazer, aquelas coisas que precisam estar ali no cronograma. Vai anotar todas elas. E aí você vai separar elas em categorias. Quais categorias? Você vai colocar uma marquinha lá para aquelas que são indispensáveis. Aquela que não tem como falhar, não tem como fracassar, precisa fazer e vai marcar lá como indispensável. Depois, você vai fazer a categoria importante, que é uma coisa assim que tudo bem, se fracassar o mundo acaba, mas seria muito importante que elas estivessem feitas na hora. Logo depois, você vai botar a categoria de bom. Seria bom que isso fosse feito nessa época, nessa data. Seria bom que isso aqui não fosse esquecido nem deixado para trás. E no final, você vai botar a categoria se vier é lucro. A categoria se vier é lucro são aquelas coisas assim que não são necessárias, não são indispensáveis, não são sequer tão boas, né? Assim, né? Caso venham, tudo
bem, glória a Deus, né? Coisa boa. Ponto. Essas são as suas categorias. Indispensável, importante, bom e se vier a lucro. Você vai separar os seus afazeres da semana dentro dessas categorias antes de mais nada. E depois você vai espalhar essas suas atividades dentro do seu cronograma nessa ordem. Ou seja, você vai primeiro colocar as indispensáveis. Depois de colocar as indispensáveis no lugar, você vai colocar as importantes. E aí você ajeita todas lá. Sobrando espaço, você coloca agora as boas. Seria bom que acontecesse. Beleza, coloca lá. E ainda sobrou um espacinho, beleza. Você bota lá, né, o se vier a lucro. Você vai botar nessa ordem. Essa é a dica número 0. Agora vem a dica número 1, que é a materialização. O que você vai fazer? Você vai materializar esse cronograma em algum lugar. De que forma? Numa folha de papel, numa tabela, num aplicativo. Eu, por exemplo, gosto muito de usar o Google Agenda, gente. Bastante autoexplicativo pra mim, aparece no meu celular, então pra mim é útil. Dá pra fazer uns cronogramas até bonitinho lá. Mas pode usar o aplicativo que você quiser, pode usar folha de papel. Tem um quadro branco na minha parede que eu uso lá pra fazer. Maravilha. Mas tem que ser material, gente. Esse cronograma precisa estar em algum lugar que não a sua cabeça. Porque se ele estiver exclusivamente na sua cabeça, nós voltamos pro problema inicial, que era justamente esquecer as coisas que a gente tem pra fazer. Não ter horário, não ter tempo, ponto. O problema é esse. Então você tem que botar ele fora da sua cabeça, tem que botar ele em alguma coisa que você possa olhar e aquela coisa pode te acusar, né, de estar cumprindo ou não o cronograma, beleza? A ideia é essa. O papel, gente, é maravilhoso. O papel é inescapável. Você olha pra ele, ele olha pra você e não tem como mentir pra ele. O que tá lá escrito, ponto, acabou. A sua cabeça não. A sua cabeça você pode falar, não, mas daqui a pouco, não, só um intervalinho, não, daqui a... Pronto. O papel não, papel. 2 horas, tal coisa, pronto. Então é indispensável materializar. É indispensável botar de fato no papel, no aplicativo, em alguma coisa material que você possa verificar. Esse é o conselho número 1. Conselho número 2, avaliação. O que você vai fazer? Toda noite, né, antes de dormir, você vai pegar o teu cronograma e vai fazer uma contagenzinha ali, né, de o que você conseguiu cumprir e o que você não conseguiu cumprir. Beleza? Digamos que você tivesse, sei lá, 15 atividades durante o dia e você cumpriu 3. Beleza? Você cumpriu 1/5 do que você devia ter feito no dia. Tudo bem, né? Anota lá na sua folha de papel. Cumprir, né, 1/5, 20% só, tranquilo? Anota lá para você saber o quanto você está conseguindo ou não cumprir com o cronograma. O melhor seria se essa avaliação fosse feita todo dia. Mas se você não conseguir fazer todo dia, tudo bem. Faz na semana. Faz uma vez por semana, você faz ali e avalia o que você conseguiu ou não fazer do que estava prescrito para a semana. Terceira dica, não se desesperar com a imperfeição. Você não vai conseguir cumprir com esse cronograma de saída. Não vai, cara. Beleza? Então fique tranquilo. Se você conseguiu cumprir 20%, glória a Deus, 20%. Beleza. Amanhã vamos nos esforçar para o 25%. De pouquinho em pouquinho, no início você vai fracassar. O importante é não se contentar com o fracasso. É você ir dando os passinhos e não permitir que retroceda. Você não pode permitir que, até hoje eu fiz 20, amanhã eu faço 10. Não. 20, então tem que pelo menos manter o 20. Na melhor das hipóteses, aumentar um pouquinho, né, no dia seguinte. E aí você vai um pouquinho mais. E comemore os pequenos sucessos. Eu sei que isso parece uma coisa meio medíocre, gente, mas a gente está no início do treinamento. A gente tem que comemorar os pequenos sucessos mesmo, né? Justamente para que a nossa própria psique comece a colaborar, né, com a nossa tentativa de sucesso. Vai começar a nos incentivar. Falar, nossa, isso é bom, isso é legal, né? A ideia é essa. Então, eu consegui fazer 40% hoje. Ontem eu tinha feito 20, hoje eu consegui 40. Glória a Deus. Então, comemoremos, né? Comemoremos aí os 20% a mais que foram feitos de ontem para hoje. Maravilha. E vai aproveitando cada um desses pequenos sucessos. Fique tranquilo, você não vai conseguir cumprir esse cronograma logo de saída. Só não pode se contentar com esse não cumprir. Precisa se esforçar o máximo possível para cada dia mais ir progredindo e evoluindo um pouquinho mais. E focando naquilo que você marcou como indispensável. O indispensável não pode faltar aí dentro do seu cronograma. Quarta dica, procure auxílios exteriores, né? Eu dou 2 dicas em particular, uma mais fácil e uma mais difícil. A mais fácil é você botar despertadores, né? Eu coloco um despertador, gente, parece uma sirene de bombeiro, parece um alarme de bomba nuclear. Pra mim é necessário, porque senão eu não acordo. Mas bote alarmes ao longo do dia, vários se precisar, pra te lembrar das pequenas coisas que tem que fazer. Bota alguns mecanismos pra desligar esses alarmes, tem alguns aplicativos aí que são legais, né? Eu uso um chamado Alarmi, com Y no final, né? É muito legal esse aí. A segunda forma externa de verificação é pedir ajuda para outras pessoas, especialmente pessoas que você sabe que não vão esquecer. Isso é mais difícil, gente, porque a gente não gosta muito de ser cobrado de certas coisas. A gente tá botando um mecanismo que vai nos cobrar externamente. Então, assim, a chance da gente começar a se estressar com a pessoa que a gente pediu para cobrar da gente é alta, a gente precisa ter muito autocontrole, né? Mas é bom. Eu, por exemplo, peço sempre pra minha esposa, né? Minha esposa, ela lembra das coisas melhor do que eu e ela me dá aqueles lembretinhos, pra mim é fantástico, me ajuda muito. Quinta dica, quando você estiver fazendo o seu cronograma, não esquece de contabilizar
calcular os deslocamentos, o tempo que você precisa para fazer ou para preparar determinadas coisas, o tempo de leitura, caso você vá fazer um estudo. É sempre bom você contabilizar o tempo que você leva para fazer as coisas. Por quê? Porque a gente tem uma mania de contabilizar o tempo irracionalmente dentro da cabeça. A gente tem uma espécie de ilusão sobre o nosso tempo que precisa ser colocada no papel para que a gente veja de fato a verdade sobre o tempo que a gente demora ou não. Então, por exemplo, se você é um estudante, se você precisa de tempo para estudar, eu recomendo que você contabilize a sua velocidade de leitura. Quanto, por exemplo, você consegue ler em 1 hora. Né? Você contabiliza ali, porque você sabe mais ou menos que se eu separar 1 hora de leitura, eu vou ler tanto. E você consegue dividir as suas leituras com mais eficiência. Quanto tempo você leva para fazer determinadas tarefas? Quanto tempo você leva para se deslocar de um lugar para o outro? Isso é muito importante contabilizar. Às vezes a gente faz uma organização irracional e aí a gente contabiliza como se a gente fosse teletransportar de um lugar para o outro. De 2 às 3 eu vou estar no dentista, de 3 às 4 na academia. Como que você vai fazer isso, meu filho? O dentista é personal trainer também? É claro que isso vai acontecer. Então você precisa se deslocar de um lugar para o outro. Então é preciso que você contabilize isso dentro do seu cronograma. A 6ª dica é o seguinte: você deve ser muito rígido com o cumprimento do seu cronograma. Tudo bem. Mas não ao ponto de não ser flexível com os imprevistos e com a caridade, beleza? Essas duas coisas você precisa ter em mente. Primeiro, que imprevistos acontecem e se você não fizer alguma coisa no seu cronograma, porque aconteceu um imprevisto, bateu o carro, você passou mal, né? Aconteceu, o professor não veio, né? Alguma coisa, né? Se aconteceu um imprevisto e você não pode cumprir com o cronograma, fica tranquilo, né? Você não pode controlar o universo para cumprir o seu cronograma. Às vezes acontecem coisas que impedem você de cumprir e tá tudo bem. Essa é uma mensagem mais para os nossos irmãos melancólicos por aí. Calma, cara, né? Não cumpriu o cronograma por causa de imprevisto, tudo bem. A segunda coisa é a caridade. Se você precisa abrir mão de algo que está no cronograma para fazer o bem a outra pessoa, para de fato assim cumprir com seus deveres de cristão, para cumprir com seus deveres para com Deus, de caridade, de bondade para com os outros, tá tudo tranquilo também. Depois você reorganiza e bota as coisas no lugar, mas a caridade tem que ter precedente. Então não adianta você fazer um cronograma maravilhoso que vai tornar a vida super eficiente, que faz você atropelar a sua família, ou atropelar os outros, ou atropelar seus colegas de trabalho. Não, cara, tem que ficar atento ali para, se tiver algum dever de caridade, você ajeita ali o seu cronograma. Dito isso, gente, 7ª dica: descanso e oração têm que ser colocados na categoria indispensável. Isso é muito importante. Não adianta você querer produzir dormindo 4 horas por noite. Não adianta você querer que as coisas andem bem, que você cresça em virtude, né, sem estar na graça. Não adianta. Descanso e oração, dentro das devidas proporções do descanso, obviamente. Descanso e oração tem que estar dentro do cronograma como dispensável. Você tem que separar espaço para dormir, separar uma pausinha no meio do dia para dar aquela refrescada na cabeça. Precisa separar um horário do dia para você rezar seu terço. Tem que ter no cronograma como indispensável. Essa é a 7ª dica. Eu vou te propor o seguinte: eu quero que você, assim que esse vídeo acabar, né, você pegue seu celular e você marque um alarme para um horário no fim de semana. E não vem me dizer que você não tem um santo horário no fim de semana para fazer isso. 1 horinha, antes de dormir, você consegue. Eu confio em você. Marca esse alarme aí. E nessa horinha do fim de semana, você vai pegar essas dicas que eu acabei de te dar e você vai montar o seu cronograma e fazer um propósito pessoal de segui-lo. Você vai fazer isso nessa semana. Na semana seguinte, você vai fazer a mesma coisa, na semana seguinte a mesma coisa. Você vai repetir isso por 4 semanas. Toda semana fazendo o cronograma, se esforçando ao longo da semana para cumprir com aquele cronograma, seguindo essas regrinhas que eu acabei de te falar. Tem que ser no fim de semana. Não tenta fazer agora, a gente tá no meio da correria. Se fizer agora, não vai dar certo. Então faz isso. Segue esse cronograma durante 1 mês. Faz um esforço ativo para cumprir com esse cronograma, montando ele todo fim de semana, todo sábado, todo domingo, né, durante 1 mês e se esforçando para cumprir com ele durante a semana. E depois volta aqui e coloca para mim nos comentários se as coisas começaram a melhorar ou não. Eu vou fazer mais por você. Eu vou deixar aqui na descrição um link para você inscrever seu e-mail e receber lá na sua caixa de entrada, daqui a uns 5 minutinhos, porque às vezes demora um pouquinho para o e-mail chegar, uma aula na qual eu faço um cronograma em tempo real. Eu faço um cronograma ao vivo e mostro para vocês ali como é que faz para montar um bom cronograma. É bom para você visualizar um pouquinho melhor isso que eu falei aqui durante o vídeo, beleza? Basta inscrever seu e-mail e você recebe lá a nossa aula especial ensinando a montar um cronograma na prática e ao vivo.
De graça, gente, sem compromisso. É só pra te ajudar mesmo a você conseguir aplicar e implementar esse hábito que eu vou confessar pra vocês, de fato, mudou a minha vida e a minha produtividade por completo. Não se esqueça também de seguir a gente nas nossas outras redes sociais. Nós temos Instagram, nós temos nosso site oficial, nós temos também uma lista de e-mails, caso você queira receber conteúdos exclusivos que a gente manda quase toda semana pro pessoal. Tem nosso grupo de WhatsApp, eu vou deixar tudo aqui na descrição também. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal e lembre-se que esse já é o segundo vídeo desse quadro. O primeiro tá muito legal, gente. Eu vou deixar ele aqui nos cards finais para você conseguir ter acesso a ele. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Até uma próxima vez e nos vemos em sala.